Quero te convidar, abra a sua Bíblia no Salmo de número 78. Nós vamos dar continuidade ao sermão que nós começamos há 15 dias atrás, quando nós falamos sobre o Deus que age, né? E a palavra de Deus ela é muito interessante. Esse salmo ele é especial, porque esse salmo ele faz um recapitular, ele faz um relembrar das coisas que Deus fez e mostra a importância de nós estarmos sempre relembrando as coisas que aconteceram. Nós falamos aqui há poucos dias atrás que as pessoas falam assim que o Brasil é um país sem memória. E por que o Brasil é classificado como um país sem memória? Porque o Brasil é um país que não é de lembrar os fatos que aconteceram no passado. E infelizmente, atualmente, não só no Brasil, como em boa parte do mundo, mas especialmente nos países onde há uma forte presença evangélica, há um desejo imenso de rever a história, de reler a história e de tentar trazer à luz a leitura de hoje, de fatos do passado, com o olhar de hoje, o que é totalmente coerente do ponto de vista histórico. Você não pode olhar a história passada sob o ponto de vista da história presente, porque as perspectivas sempre serão diferentes. No mundo grego, antes de Cristo, as mulheres eram tidas pelos grandes filósofos, pais da filosofia, eram tidos como, por exemplo, incapazes de pensar. Os pais da filosofia diziam que as mulheres não eram capazes de pensar, de decidir, de refletir. Por isso as mulheres nem eram contadas e, por exemplo, numa eleição as mulheres não poderiam sequer participar, porque elas não tinham capacidade. Se você for olhar o pensamento grego à luz de hoje, você vai detonar esse pensamento. Porque à luz de hoje a gente jamais poderia pensar ou falar uma coisa dessa. Mas a luz daquela época não era incoerente. E quando você tenta reler a história passada à luz da história presente, você vai cometer injustiças imensas. Você vai fazer julgamentos que são totalmente incoerentes. Mas a história passada, ela precisa e ela tem que ser relida, não no sentido de dar uma nova roupagem, mas você precisa conhecer essa história, saber o seu pano de fundo, para que você possa compreender e saber como aplicá-la para o dia de hoje. É por isso, por exemplo, que muitos pensam que Deus, Ele não está nem aí para o que está acontecendo. Deus ele está inoperante, Deus não tem nada a ver com o que acontece hoje. Alguns até reconhecem que Deus existe, mas que Deus criou o mundo e depois deixou o mundo à mercê do homem para fazer como ele quer. Há uma corrente teológica chamada teísmo aberto, na qual ela defende uma ideia diferente. Não, Deus ele se importa sim com o que acontece hoje, Deus se importa com o homem e ele amou o homem de tal maneira, de tal forma, de tal intensidade, que Deus, do seu soberano amor, resolveu abrir mão da sua soberania, de todo o seu poder, para só agir depois que o homem decidir. Ou seja, Deus ficou menor do que o homem. Porque se nós pensarmos desse jeito, que Deus abre mão da sua soberania, Deus abre mão do seu governo, Deus abre mão da sua vontade, por amor ao homem, então nós podemos dizer que tudo que está profetizado sobre a volta de Jesus não tem valor nenhum. Porque se eu dependo, se Deus depende do que eu vou decidir, vários textos da palavra de Deus devem ser ignorados. Ou seja, se é assim, então a Bíblia é uma fraude. E não é isso que é verdade. A verdade é que a palavra de Deus ela é infalível.
A verdade é que a palavra de Deus ela é real. A verdade é que a palavra de Deus mostra de um Deus que é soberano, que Ele é Senhor e que continua agindo na história para mostrar o seu amor, de formas diferentes do que no passado, de modos diferentes do que no passado, mas é o mesmo Deus agindo para manifestar a sua glória e manifestar o seu amor ao ser humano. No primeiro sermão, nós vimos 5 coisas. Passa aí, por favor. Nós vimos 5 coisas, pode passar. Naquele sermão, o primeiro deles, nós vimos que o Deus que age é o Deus que age dando ensinos. É o Deus que age mostrando a pedagogia desse ensino. Qual é a objetividade desse ensino? É o Deus que age para que haja temor e conhecimento de Deus. O objetivo não é só mostrar poder, porque Deus não precisa mostrar o seu poder. Ele é o que Ele é, como Ele diz para Moisés: eu sou o que sou, ponto final e acabou. Mas Ele diz que Ele fez o que fez, para que nós pudéssemos contar aos nossos filhos, para que os nossos filhos contassem aos seus filhos, para que as gerações vindouras conhecessem e temessem o Senhor. Então as ações de Deus não acontecem ao êxito, não acontecem por acaso. Em tudo Deus tem um objetivo, tem um alvo, tem uma intenção. A quarta coisa que nós vimos é que Deus age não deixando de lado os erros que nós cometemos no passado. Deus é aquele que não deixa de mostrar os nossos erros, porque a quinta coisa, como nós dissemos, porque é o Deus que age mostrando conhecer o coração do ser humano. Deus não fica na lembrança do que nós fizemos de errado, não fica remoendo quais foram os nossos pecados, mas é o Deus que mostra, para que nós não venhamos achar que somos os tais, mas é o Deus também que mostra, que conhece o coração do homem. E nós falamos aqui, já repetimos várias vezes essa parte da palavra de Deus que eu acho extraordinária, fantástica, quando Deus diz que conhece os nossos corações. Porque isso traz para nós uma alegria, porque se Deus conhece o nosso coração, Deus sabe como nós somos sinceros, como nós somos honestos, como nós somos verdadeiros. Mas ao mesmo tempo isso pode ser uma tragédia na vida do ser humano. Porque Deus conhece quando nós somos honestos, quando nós somos sinceros e quando nós somos verdadeiros. Então, dependendo de qual é a minha postura diante de Deus, saber que Deus conhece o meu coração, saber que Deus esquadrinha o meu coração, como diz o Salmo, isso pode ser algo extremamente acalentador. Isso pode ser algo extremamente desesperador. E hoje, na segunda parte desse sermão, nós vamos ver alguns textos dentro desse texto e mais alguns fora dele, que vão nos auxiliar para mostrar que o Deus que age, Ele faz 4 coisas interessantes que são apresentadas nesse texto. A primeira delas está do versículo 23 ao versículo 31, quando vai dizer o Deus que age mostrando o seu poder. A partir do versículo 23 nós lemos assim: nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu o cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes a comida a fartar, fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles a carne como poeira, e voláteis como a areia dos mares. Fez-los cair no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Gente, esse texto aqui é extraordinário, porque ele fala do suprimento
que Deus deu para o povo de Israel no meio do deserto. Eu nunca estive no deserto, mas já vi diversas imagens. E o deserto é um lugar que, na verdade, ele é aterrador se você não o conhece. Porque é um lugar que, se você não sabe andar ali, se você não sabe como se locomover ali, você simplesmente está no mato sem cachorro. Ali, no caso, nem mato tem, né? Você está num lugar que você não sabe para onde ir. Aonde você olha para um lado, olha para o outro, a única coisa que você tem é areia. E para quem não sabe, o deserto à noite é extremamente frio. Dependendo da região, o deserto faz temperatura negativa no período da noite. Então pare para pensar o que é durante o dia você está andando num lugar quente, num lugar de areia, num lugar onde não tem água, num lugar onde você não vê nenhuma sombra, e chegar de noite você ter ali um frio de repente congelante. E para quem não conhece, muitos animais peçonhentos como escorpião, no deserto de noite eles saem. Dentro desse contexto, Deus faz com que o povo de Israel tenha pão, tenha carne, tenha um alimento necessário para o seu dia a dia. E a palavra de Deus diz que não era um alimento racionado, não era um alimento controlado. Lembro durante uns anos da minha adolescência para a mocidade, quando meu pai ficou desempregado, a minha mãe cortava o pão irmãmente. A gente detestava quando minha mãe falava que ia cortar o pão irmãmente. Naquela época não era o pão de sal que a gente tem hoje pequenininho. Era um pão maior e que aquele pão era cortado em tamanhos iguais para que todos nós pudéssemos comer, porque nem sempre ou quase nunca dava para comprar pão de poder repetir. Era tudo muito controlado. Não era desse jeito que Deus tratava o povo de Israel no deserto. O pessoal comia pão a se fartar, comia carne a se fartar, comia até não aguentar. E Deus, com isso, não é demonstrando exuberância no seu poder, para dizer ao povo, está vendo como é que eu faço, eu posso fazer, eu posso te dar. Não. Mas Deus estava mostrando ao povo de Israel que eles estavam servindo um Deus que tinha poder para sustentá-los. Meus queridos, o Deus que agiu no deserto é o mesmo Deus que hoje age para sustentar o seu povo. Ainda agora, quando nós estávamos na liturgia, o primeiro José orou, pedindo que Deus atuasse em Butão, o país da Ásia, para que houvesse ali liberdade para pregar o Evangelho. Nem sempre a provisão de Deus vai ser a liberdade, mas o que nós devemos mais fazer é pedir a Deus que levante homens e mulheres que tenham ousadia de, independente das circunstâncias, ter coragem de pregar o Evangelho, porque em alguns lugares vai ser na provação mesmo, vai ser na privação, mas o mesmo Deus que sustenta no lugar onde tem liberdade, é o mesmo Deus que vai sustentar onde não tem liberdade. Não se espante, daqui a alguns anos, talvez não muitos anos, o nosso país, Brasil, vai ser um lugar onde vai ser proibido pregar o Evangelho. Se não vai ser proibido por lei, vai ser inibido pela sociedade. Nós já sofremos algumas coisas disso e a coisa vai ficar pior. E a provisão de Deus não está no fato de nós termos muito, mas é de termos aquilo que é necessário. E Deus é o Deus que mostra o seu poder sustentando o seu povo, independente das circunstâncias, seja no deserto ou no campo esverdejante. E Deus age, mostrando sempre o seu poder, independente das circunstâncias. A segunda lição que o texto de Salmo 78 nos ensina, está do versículo 32 ao versículo 37, quando nós lemos assim: sem embargo disso, continuaram a pecar, e não creram nas suas maravilhas.
Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Em Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao versículo 44, nós lemos assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertavam do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Gente, aqui é uma coisa tremenda que Deus nos ensina. O Deus que age, Ele não perdoa o pecado não arrependido. E Deus que age, Ele não perdoa o pecado não arrependido, porque Ele conhece o coração da gente. Uma das piores coisas que tem é a hipocrisia. E nós temos muitas pessoas que muitas das vezes aparentam uma vida de arrependimento, aparentam uma vida de santidade, aparentam uma vida de crente, mas na verdade o seu coração está longe disso. A mentira corre solta na sua língua, a maldade passa na sua mente de uma forma diária, a violência está às suas mãos de forma sedenta. Gente que vive da aparência, gente que vive da forma, gente que vive de um jeito a impressionar, a chamar a atenção, a que as pessoas observem. Esquecem-se de que Deus é um Deus vivo e verdadeiro, de que Deus é aquele que realmente conhece o nosso coração. O texto que nós lemos de Marcos mostra isso de uma forma tremenda. As pessoas depositavam dinheiro, as pessoas depositavam as suas ofertas, alguns, como diz o texto, em grandes quantias, altos valores, e de repente vai uma viúva pobre, deposita 2 moedas, valor irrisório, e Jesus vai dizer que aquela mulher depositou mais que todos os outros ofertantes. Porque Deus conhecia o seu coração e sabia que ela estava dando tudo que ela possuía. Meus queridos, não adianta a gente tentar esconder de Deus. Não adianta a gente tentar ter uma forma aparente, um visual de santidade, de pureza, de vida com Ele, se nós não tivermos. Se o nosso coração realmente não estiver em Deus. O grande problema do povo de Israel no deserto é que a maioria deles, apesar de verem o poder de Deus se manifestar, apesar de verem o mover de Deus na vida deles, apesar de terem visto tanta coisa espetacular da parte de Deus, a maioria, o seu coração não estava em Deus. E aqui há uma coisa muito séria para nós. Muitos de nós, às vezes, achamos assim: se fulano visse a comprovação de tal fato da Bíblia, de tal história da Bíblia, se Jesus aparecesse para Beltrano, ele ia acreditar em Deus. Não ia, não. Não ia, porque a Bíblia relata todos esses atos poderosos. E a maioria de nós, vamos falar agora do nosso país,
A maioria de nós, no mínimo, temos uma pessoa da nossa família, uma pessoa próxima de nós, que já soubemos, ouvimos o poder de Deus agir, o milagre de Deus acontecer, e isso não quebrantou o nosso coração. Sabe por quê? Porque temos uma fronte obstinada como o povo de Israel. Vemos o poder de Deus, vemos o agir de Deus, mas não cremos que isso possa acontecer na nossa vida. Não cremos que isso seja real. Vivemos uma vida religiosa, mas não vivemos o poder de Deus na nossa vida. O Deus que age é o Deus também que age com misericórdia. É interessante o grande amor de Deus para conosco. É interessante o grande amor de Deus para com o povo de Israel, porque apesar de todas as misérias do povo de Israel, apesar de todas as desgraças com que o povo de Israel lidou com Deus, nós vamos ver algumas coisas interessantes do versículo 38 ao versículo 41, quando nos diz assim: Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, na solidão o provocaram, tornaram a tentar a Deus, agravaram o santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem de dia em que resgatou do adversário. Olha só que interessante que o texto começa dizendo, versículo 38, ele, porém, que é misericordioso. O que é ter misericórdia, gente? O que significa ter misericórdia? Ter compaixão é sentir a miséria. É você se condoer, sentir a miséria do outro. É você entender, a palavra compaixão tem a ver com isso, né? A dor, mas não só a dor, mas o estado de miséria, de perdição, de depravação, de sujeira, de fraqueza do outro. E é exatamente isso que Deus tem para conosco. Em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 4, nós lemos uma das mais belas declarações do nosso estado diante de Deus, mas do amor de Deus para conosco. Assim nós lemos: Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Que coisa tremenda o que Deus está falando, a coisa espetacular que Deus está apontando, porque Deus conhece o nosso coração, Deus sabe que nós somos terríveis, Deus não compactua com o nosso pecado, Deus não compactua com um coração não arrependido, com um coração que não é contrito, mas esse mesmo Deus que não compactua com isso, é aquele Deus que age com misericórdia e que, apesar de nós não merecermos, nós não sermos dignos, nós não fazemos nada para mudar isso, este Deus, ainda que nós estivéssemos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos amou. E não somente nos amou, ou
ou seja, não somente se condoeu do nosso estado, como ele tomou a atitude, a única que poderia ter sido feita para nos redimir. Já parou para pensar o que realmente significa isso? É de você não merecer absolutamente nada, de você já ter traído a confiança de uma pessoa, de um familiar, você ter traído a confiança, você ter traído o amor, você ter abandonado, e aquela pessoa diz assim: eu te perdoo, assim. Você ter decepcionado a família, você ter decepcionado as pessoas que confiavam em você, e a pessoa dizer: eu te perdoo, assim. Isso é tremendo. Só que o perdão do ser humano tem um limite. O perdão do ser humano, ele é temporário, porque no momento de ira, no momento de raiva, pode de repente jogar tudo na nossa cara. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus é aquele que cura, é aquele que liberta. Eu acho extraordinário o texto de Isaías 43, 25, quando diz: eu sou aquele que apago as tuas transgressões e dos teus pecados já não faço mais memória. Ou então 1 João 1,9, quando diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Deus que age não perdoando o pecado não confessado é o Deus que age com misericórdia para aquele que não se arrependeu do seu pecado. Mas a quinta lição, a quarta lição que esse texto nos mostra, é o Deus que age para cumprir as promessas que ele fez ao seu povo. Versículo 42 ao versículo 57, nós vamos ler assim: não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxame de moscas que os devorassem, e rãs que os destruíssem. Entregou às larvas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhe destruiu as vinhas, e com os seus sicômoros congearam. Entregou a saraiva o gado deles, e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira. Não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de campo. Fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Desculpa, até 57. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a terra santa e até o monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os seus testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso. Gente, aqui demonstra de uma forma muito clara quanto nós somos ingratos, o quanto nós somos infiéis muitas das vezes. É interessante que no islamismo existe a expressão infiel. O infiel é aquele que não crê em Alá. Aquele que não crê em Alá, que não crê em Maomé como seu profeta, ele é tido como infiel. Na nossa sociedade, até um tempo atrás, infiel era aquela pessoa, seja um homem ou uma mulher, que não cumpria o compromisso de integridade matrimonial.
Hoje em dia, o conceito de infiel caiu muito, perdeu-se muito, tudo se tornou relativo. Mas a verdade é essa, que o homem endurecido pelo pecado, o homem cegado por aquele que é o inimigo das nossas almas, como diz o texto de João, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Quando nós estamos totalmente permeados por esse personagem que a Bíblia chama de Satanás, o nosso coração fica endurecido para perceber o agir de Deus, para perceber a bondade de Deus para conosco, para cuidar de nós, para cumprir as suas promessas, para revelar os seus planos, para alcançar os seus propósitos. Deus fez uma promessa a Abraão: sai da tua casa, sai da tua parentela, que eu te mostrarei uma terra que mana leite e mel. E nessa terra você será abençoado, será abençoador. Nessa terra você será próspero. Essa terra eu darei a você e a sua descendência. Desde Abraão até o cumprimento da promessa, foram quase 500 anos de espera. E Deus prometeu que aquela terra era uma terra que haveria de manar leite e mel, ou seja, uma terra que seria próspera. Ainda agora nós cantamos uma música que é baseada no Deuteronômio 28, que nós estudamos na semana passada. E a promessa de Deus é que, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E isso aconteceu. No decorrer da história de Israel já foi várias vezes perseguido. Não foi só o nazismo que perseguiu os judeus. Em toda a história, os judeus sempre foram um povo perseguido. Em toda a história, sempre povos levantaram tentando destruir o povo de Israel. Por várias vezes acharam que teriam destruído o povo de Israel. E quando menos se espera, está lá o povo de Israel de novo reunido. Por quê? Porque ele é persistente? Porque ele é teimoso? Não. É porque Deus fez uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. E Deus tem perseguido e tem feito essa promessa se cumprir. Por isso Israel é uma bênção para muitas nações. Por isso que Israel é próspero, apesar de todas as suas rebeldias e de toda a sua infidelidade. É por isso que eu e você, se realmente cremos na palavra de Deus, se realmente vivemos a palavra de Deus, vamos experimentar na nossa vida o cumprimento das promessas de Deus, apesar das nossas infidelidades. Porque nós também não somos melhores do que o povo de Israel. Porque nós não somos mais sábios que o povo de Israel. Nós não somos mais fiéis que o povo de Israel. Nós somos um protótipo mesmo, um tipo do povo de Israel. Porque assim como Israel viu o poder de Deus, assim como gerações após gerações foram ensinadas sobre o poder de Deus, sobre o agir de Deus na vida daquele povo, e hoje aquele povo, na sua grande parte, já não vê Deus da mesma forma que os seus antepassados, nós também hoje, os nossos filhos, talvez os nossos netos, olhem para Deus de uma forma diferente. Olhem para Deus achando, não é bem assim hoje em dia, não, hoje é diferente, essas coisas já não valem mais para o dia de hoje, porque o coração vai endurecendo, o coração vai se fechando. Se nós não passarmos geração após geração o temor do Senhor, a palavra do Senhor, não é a palavra de Deus que perde o poder, não é Deus que perde o poder, mas são as gerações posteriores que não vão conhecer o poder de Deus. Vão saber da história, mas não vão saber do poder nas suas vidas, apesar de verem ao redor de si. Apesar de verem, às vezes, na sua própria família, na sua própria casa. Apesar de verem as pessoas que estão ao nosso lado. O Deus que age é o Deus que agiu no passado, é o Deus que age no presente e é o Deus que vai agir no futuro. Porque Ele tem a soberania nas suas mãos.
Ele tem um governo, Ele tem um domínio, Ele tem um senhorio sobre tudo. Há um filme muito interessante, se você nunca viu esse filme, veja, o livro de Eli. Eu não sei se alguém aqui nunca viu o filme, né? Mas eu vou contar um pouco do filme aqui. A história básica do filme é um homem que tem um livro e que existe uma disputa por esse livro. E esse homem, então, ele está carregando esse livro e ele enfrenta uma série de situações. É um Estados Unidos caótico, um Estados Unidos destruído por uma guerra, as cidades estão destruídas, e esse homem sai daqui, sai para lá, ele é perseguido. Ele vai parar num lugar onde tem um justiceiro, um dono do local, e esse homem tenta disputar com ele, e ele mata pessoas, defende esse livro, e esse homem quer esse livro, porque esse homem sabe que esse livro pode mudar a história, que esse livro tem poder, que esse livro tem coisas, ensinamentos que mudam a história do homem, e aquele homem está ali persistindo para preservar aquele livro. Até que em determinado momento aquele livro é aberto, ele era um livro fechado, tinha segredo, e ele consegue abrir, ele entra em desespero quando ele vê que o livro está totalmente branco. Não tem uma única palavra. E aquele homem não entende que, na verdade, aquele personagem, Denzel Washington, ele é o livro. E que livro é esse? Era a palavra de Deus. E Denzel Washington se encontra com um grupo de pessoas que estavam procurando, que sabiam que tinha um livro, e ele começa então a recitar toda a Bíblia, para ser de novo copiada, para ser de novo impressa, para ser de novo transmitida às pessoas, porque aquele livro tem poder. O poder não estava no livro, estava na palavra de Deus. O que vai mudar a história da humanidade não é a eleição de um presidente A ou B, de um homem ou de uma mulher. O que vai mudar a história da nossa cidade não é a eleição de um candidato ou de outro. O que vai mudar a história dessa cidade, o que vai mudar a história do nosso país, o que pode mudar a história da humanidade é a palavra de Deus. Porque ela que fala do poder de Deus, do agir de Deus. Você pode conhecer esse livro, mas se você não viver esse livro na sua vida, não tem valor nenhum. Não é à toa que no decorrer da história, muitos governos, muitos reis, tentando acabar com a influência da igreja, acharam que queimando as Bíblias, queimando os comentários sobre as Bíblias, queimando as pessoas que criam na Bíblia, achavam que com isso poderiam inibir a propagação do Evangelho, poderiam inibir a propagação da mensagem de Deus. Todos esses governos falharam, todos esses governos fracassaram, porque o agir de Deus, ele é contínuo. É Deus quem preserva, é Deus quem cuida, é Deus quem tem o governo e a soberania. E é por isso que Deus é o Deus que agiu no passado, que age hoje e continuará agindo para a glória do seu nome. A palavra de Deus está em primeiro lugar no nosso coração. E nós precisamos passar para a geração vindoura. Mas a palavra de Deus, como registro, ela sempre estará disponível ao ser humano. Porque ela é revelação de Deus. Ela jamais deixará de estar disponível. E por mais que governos possam proibir, e um dia no Brasil vai ser proibido não só a pregação do Evangelho, como vai ser proibido a circulação da palavra de Deus, vai ser proibido o ensino da palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala sobre esse momento na humanidade, mas a palavra de Deus, ela permanecerá. Seja qual for o governo, seja qual for o sistema,
seja qual for a época, a palavra de Deus jamais deixará de prevalecer, porque ela é o poder de Deus, é a revelação de Deus, e ela conta a história de um Deus que amou o homem de tal maneira que deu o seu Filho. Ela conta a história de um Deus que se relaciona com o homem, de um Deus que criou o universo, um Deus que mantém o universo, e um Deus que se quer relacionar-se com o ser humano, que é a obra-prima da sua criação, porque Ele é o Deus que age, não é o Deus que agiu, não é o Deus que poderia ter agido, é o Deus que está atuante, agindo, realizando, porque Ele é Deus. Eu sou o que sou, diz o Senhor. E que você possa ter isso na sua vida, que você possa viver isso na sua vida, porque é este Deus que nós temos a ensinar. O Deus que continua agindo e continuará agindo na história, independente do meu e do seu pecado, independente do meu e do seu coração duro, independente do meu e da sua fronte obstinada. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor. Vamos falar com Deus. Quero te convidar agora em nome de Jesus. Fale com o Senhor nesse momento. Você sabe o quanto que você ouviu, o quanto que você entendeu, o quanto que você prestou atenção naquilo que foi falado. A palavra foi ensinada. Agora é a sua responsabilidade diante de Deus responder ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, fala no nosso coração de forma mais profunda. Só o Senhor pode falar. Nós expusemos, mas só quem pode tocar o coração é o Senhor. E por isso nós te agradecemos. Que a graça, que a paz, que a companhia, a comunhão, o conforto, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, o povo de Deus aqui presente, sobre os teus filhos, reverendo Walter, Sueli, lá na Espanha, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.